Eu apareci sem ser convidado no jantar de Dia das Mães. Minha mãe disse, não toque na comida, sua irmã gastou 3.500. Minha irmã completou, esse tipo de refeição não é pra gente como você. Eu só sorri. Acontece que ela usou o meu cartão, por engano, da nossa conta conjunta. Eu reverti a cobrança. Deixei um envelope na cadeira da minha mãe. Ela abriu, ficou paralisada, eu tinha cancelado-o. Então meu celular disparou com 47 chamadas perdidas. Eu não planejava ir. Na verdade, eu nem sabia que haveria um jantar até que minha vizinha mencionou casualmente que minha mãe tinha pedido emprestada uma mesa dobrável extra. Era Dia das Mães, claro, mas eu havia sido removido do grupo da família meses atrás, depois do que minha mãe chamou de exagero da minha parte. O exagero foi dizer que eu não estava confortável em pagar pelo terceiro tratamento de canal de emergência da minha irmã Raquel, justo depois que ela tinha postado fotos de férias em Santorini. Meu nome é Marcos. Tenho 34 anos, e durante a maior parte da minha vida adulta, fui o resolvedor oficial da família. Aquele que aparece, paga as contas, faz as ligações, aquele que é tão bom com dinheiro, o que na verdade significa, esperamos que você resolva tudo sem questionar nada. Raquel é o oposto. Ela é a filha favorita. É barulhenta, dramática e está sempre sem dinheiro. Muda de carreira com a mesma frequência que a maioria das pessoas muda de marca de shampoo, e de alguma forma minha mãe sempre encontra uma justificativa. Ela está se descobrindo, minha mãe dizia. Mesmo quando Raquel tinha 31 anos, ainda morava com nossos pais e estava se candidatando a ser consultora de cristais de cura. Depois que parei de pagar os tratamentos dentários da Raquel, percebi pequenas mudanças. As ligações da minha mãe ficaram frias. Jantares em família passaram a ser marcados sem me avisar. Planos de aniversário viraram algo pequeno e já lotado. Não insisti. Disse a mim mesmo que a distância era pacífica. Mas, na manhã do Dia das Mães, recebi um alerta de fraude do banco em uma cobrança de contrabarra-cifrão 3.489,76. Era de um serviço sofisticado de catering. No meu cartão. Mais especificamente, na conta conjunta de emergência que Raquel e eu abrimos anos atrás, quando eu achava que estávamos tentando criar uma estabilidade financeira juntos. Meu primeiro pensamento não foi raiva, foi náusea. Aquela sensação silenciosa e apertada no estômago quando você percebe que foi enganado mais uma vez. Rolei pelos detalhes da transação e estava tudo ali. Vagio importado, chefe particular, uma arpista ao vivo. Uma arpista de verdade. Então tomei uma decisão. Entrei no carro, dirigi os 40 minutos até a casa da minha mãe e não avisei ninguém que estava indo. Quando cheguei, a entrada estava cheia. Reconheci todos os carros. O Audi do meu tio, o Jeep da minha prima, o conversível velho da Raquel que ela ainda não tinha registrado no próprio nome. Estacionei a um quarteirão de distância, em parte porque não queria que me vissem chegando, e em parte porque não tinha certeza se iria ficar. A porta da frente estava aberta, risadas escapando como xarope de um copo cheio demais. Entrei sem bater. A sala estava decorada como uma recepção de casamento. Corredores dourados nas mesas, arranjos de flores, até uma daquelas placas de brunch real de Dia das Mães em caligrafia falsa. As pessoas já estavam sentadas, brindando com mimosas, passando petiscos delicados em bandejas de porcelana, até que se fez silêncio. Raquel foi a primeira a me ver. Sua expressão ficou algo entre satisfeita e surpresa. Uau, disse ela em voz alta, afastando os cachos perfeitos do rosto. Não esperava que você viesse. Minha mãe virou-se e piscou, como se eu fosse um primo distante que ela não reconhecia. Então sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Marcos, disse ela com uma voz melosa, você devia ter avisado. Não estávamos esperando você. Percebi, respondi calmamente, olhando para a mesa em busca de um assento vazio. Não havia nenhum. Bom, Raquel falou com um tom irritante, não toque na comida. Isso custou contrabarra-cifrão 3.500. Trabalhei muito planejando tudo. Olhei para ela, realmente olhei para ela. Ela estava usando um vestido de paetês e brincos que eu tinha visto pela última vez num recibo marcado como em presente para a mãe. Devolver se ela não gostar. Minha mãe deve ter percebido algo na minha expressão, porque deu um passo à frente e complementou. A Raquel gastou muito com isso, Marcos. Não é o tipo de refeição para pessoas que simplesmente aparecem. As palavras ficaram suspensas no ar. Não era o tipo de refeição para pessoas como eu. Assenti lentamente, respirei fundo. Entendi. Raquel revirou os olhos e voltou a conversar sobre azeite trufado. Minha mãe retornou à mesa, fazendo sinal para alguém se apertar e abrir espaço, mas não para mim. Coloquei a mão no casaco e tirei o envelope que havia trazido. Era grosso, selado e tinha o nome da minha mãe escrito em tinta dourada. Fui até a mesa e o coloquei na cadeira dela, com cuidado para não tocar na porcelana fina. O que é isso? Minha mãe perguntou,
sem me olhar. Algo que você deveria abrir quando estiver sentada, respondi, acrescentando com um sorriso e aproveite a pista. Virei e saí. Não olhei para trás até chegar ao carro, 2 quarteirões adiante. Minha mão tremia um pouco, não de nervoso, mas da força necessária para não gritar ou atirar algo. Ou chorar. Eu me senti tão pequeno naquela sala. Invisível. Um estranho invadindo o jantar da própria mãe. Então meu celular vibrou. 1, 2, depois mais 30 vezes no minuto seguinte. Chamadas perdidas, todas da minha mãe, da Raquel e do meu tio Tom. Foi aí que percebi que ela tinha aberto o envelope. Dentro havia um extrato completo da transação, uma mensagem impressa do meu banco confirmando o estorno e um aviso autenticado fechando a conta conjunta que eu havia aberto um dia, em boa fé. No fim, havia a confirmação do cancelamento de todos os pagamentos mensais. Eu vinha cobrindo silenciosamente despesas da minha mãe pelos últimos 6 anos. Eu nem tinha chegado em casa ainda e já tinha 47 chamadas perdidas. E eu nem havia causado o estrago real ainda. Não atendi uma única ligação. Nem naquele momento, nem mais tarde naquela noite. Sentei no meu apartamento, silencioso, limpo, minimalista, vendo as chamadas entrarem como uma tempestade no horizonte. Primeiro minha mãe, depois Raquel, depois minha mãe de novo. Tio Tom tentou 2 vezes. Até meu primo David, que certa vez disse que eu era intenso demais por falar sobre orçamento numa viagem em família, mandou uma mensagem. Cara, só liga pra elas. Qual o problema? Mas nenhum deles entendeu. Não era sobre dinheiro, não exatamente. Era sobre como eles assumiam casualmente que eu sempre estaria lá para recolher os cacos, que eu devia isso a eles, que eu era uma espécie de rede de segurança invisível que não precisava de respeito, apenas acesso à minha conta bancária e um aceno ocasional. No Natal, por volta das 9 da noite, minha mãe finalmente mandou uma mensagem que quase me fez rir. Mãe e Marcos, estamos todos chateados. Foi humilhante. Mas isso pode ser resolvido se você pedir desculpas. Raquel não quis dizer daquela forma. Não quis dizer como? Essa refeição não é para pessoas como você. O desprezo casual, o sorriso debochado que acompanhou, o fato de que ela usou meu cartão por engano e nem se deu ao trabalho de esconder isso. Não respondi. Em vez disso, entrei no painel da conta que eu tinha configurado para as despesas da minha mãe. Ela não sabia, mas cada pagamento, da água à internet até o seguro do carro, passava por mim. Eu tinha configurado isso anos atrás, depois que meu pai faleceu e ela disse que se sentia sobrecarregada. Só até eu pegar o jeito, ela tinha dito. Só até. Viraram 6 anos. Cliquei em cancelar na renovação automática do seguro do carro dela, depois nas utilidades, depois na internet. Um por um, como se apagasse luzes numa casa onde nunca fui realmente bem-vindo. Depois enviei uma última mensagem, curta, clara e sem veneno. É assim que fica quando eu paro de fazer coisas só porque somos família. Desliguei meu celular. Na manhã seguinte acordei em um apartamento silencioso. A luz do sol filtrava pelas persianas, e pela primeira vez não senti aquele vazio familiar no estômago, aquele que geralmente sentia após eventos familiares, me perguntando o que poderia ter dito diferente ou como poderia ter suavizado as coisas. Preparei café, tomei um banho demorado e, depois de pensar um pouco, religuei o telefone. Era o caos. 22 mensagens de voz e uma enxurrada de textos cada vez mais desesperados, principalmente da minha mãe e Raquel. Raquel, você não pode simplesmente cancelar as coisas assim. Isso afeta todo mundo. Mãe, isso é mesquinho. Te criei melhor que isso. Mãe de novo, cortaram a água hoje cedo. Espero que esteja orgulhoso. E finalmente minha mãe, liguei pro banco e disseram que não dá para recuperar a cobrança. Você tem sorte que eu não te denuncie por fraude. Essa última me fez parar. Fraude. Ela realmente usou essa palavra. Ri alto, aquele tipo de risada que não vem de diversão, mas de clareza absoluta e total. Porque era isso que eles eram. Era nesse nível que estava o sentimento de merecimento. Eu reverti uma cobrança feita no meu próprio cartão, com meu dinheiro, e ainda assim eles acreditavam que eram as vítimas. Fui trabalhar normalmente naquele dia. Não comentei com ninguém, mas de vez em quando dava uma olhada no celular e via as notificações continuando a subir. Minha prima Sandra mandou uma mensagem passivo-agressiva, espero que você esteja bem. Maia tentou me culpar numa mensagem de voz sobre como sua mãe se esforçou tanto por você, mas ninguém, absolutamente ninguém, perguntou o que aconteceu, por que eu poderia estar chateado ou se eu estava bem. Todas as mensagens tinham a mesma pressuposição silenciosa, você criou uma cena. Você dificultou as coisas. Você precisa consertar isso. Não respondi a nenhuma delas. Na quinta-feira, as chamadas diminuíram. A internet e a água da minha mãe continuavam cortadas.
Raquel postou uma frase enigmática no Instagram: em algumas pessoas nunca crescem, e esse não é seu fardo para carregar. Quase engasguei com o almoço, rindo. Naquela noite, bateram na minha porta. Congelei por um instante, escutando, então espreitei pelo olho mágico. Era o tio Tom. Eu não o via havia meses. Ele segurava uma garrafa de vinho e tinha aquela expressão estranha de pacificador que ele sempre fazia quando minha mãe o mandava para controlar os danos. Abri a porta só um pouco. Marcos, disse ele, esperando meu nome como se estivesse aliviado por eu ter aberto. Podemos conversar? Claro, respondi. Mas você tem 2 minutos. Estou numa ligação. Eu não estava, mas queria ver como ele agiria sob pressão. Ele entrou com cautela, examinando meu apartamento como se estivesse procurando algum ponto fraco. Sua mãe está chateada, começou ele. Compreensível, falei, sem oferecer um lugar para ele sentar. Ela não sabia que a Raquel usou seu cartão. Foi um mal-entendido. Será? Ele hesitou. Ok, talvez não tenha sido. Mas sua mãe não quis dizer o que disse. Ela só estava no calor do momento. Você sabe que ela me disse para não tocar na comida porque não era para gente como eu, né? Ele fez uma careta. Isso não é legal, mas famílias brigam. É só uma fase. Inclinei a cabeça. É por isso que ela ameaçou me denunciar por fraude? Aquilo pegou desprevenido. Eu não sabia disso. Imagino que você também não soubesse que eu estava pagando as contas dela há 6 anos. O rosto dele mudou, confuso. Achei que seu pai tivesse deixado algum tipo de fundo ou algo assim. Não, respondi friamente. Era só eu. Mas não mais. Ele assentiu lentamente, depois colocou o vinho na mesa. Olha, eu entendo. Você fez muita coisa. Talvez até demais. Mas talvez não precise jogar tudo pro alto. É. Não respondi, apenas abri a porta novamente. Ele ficou ali parado por um segundo antes de entender a dica. Só pensa nisso, ele disse enquanto saía. Já pensei, respondi. Então fechei a porta e tranquei, porque naquela altura eu já havia decidido o que viria depois. Não toquei no vinho. Ele ficou lá, fechado no balcão, como uma oferta de paz desconfortável em uma guerra que ainda estava acontecendo. Não conseguia decidir o que era mais ofensivo, o tio Tom achar que podia me comprar com uma garrafa barata de Malbec ou ele acreditar que alguém pudesse falar pela minha mãe e esperar que eu simplesmente concordasse e perdoasse sem sequer uma desculpa básica. Os dias seguintes passaram num ritmo estranho e silencioso. Fui ao trabalho, fiz caminhadas, até visitei uma livraria local que gostava e comprei alguns livros. Sem telefonemas, sem mensagens. Não porque tivessem parado, mas porque eu havia bloqueado cada um deles. Não era raiva. Não era vingança. Era apenas paz. No sábado, fui até uma velha pasta que guardava no armário, um fichário sanfonado que não abria há anos. Dentro estavam todas as pequenas coisas que fiz pela minha família desde que meu pai faleceu, em recibos de despesas médicas que paguei quando Raquel não tinha seguro, extratos bancários mostrando as contas da casa pagas por meses seguidos, e-mails confirmando reservas de hotéis para reuniões familiares que ninguém me reembolsou, prints das mensagens em que minha mãe escrevia: "Em você salva a gente, Marcos." Só dessa vez. Sempre só dessa vez. Havia dezenas delas. Comecei a digitalizar os documentos e enviá-los para uma nova pasta em um drive na nuvem que chamei de arquivo. Não sabia exatamente por que no início. Talvez só para lembrar a mim mesmo que não estava louco, que não tinha imaginado todos esses anos sendo usado como apoio emocional e financeiro por pessoas que, quando chegava a hora da verdade, preferiam me humilhar a me tratar como igual. Mas quanto mais digitalizava, mais percebia algo importante. Eu tinha poder. Não o tipo de poder que você usa para chantagear alguém, mas o tipo que, quando exposto, não deixa mais espaço para fingimentos. Porque minha família adorava fingir. Fingiam que Raquel estava só passando por uma fase difícil. Fingiam que eu era apenas mais organizado, e não o que resolvia o caos que os outros causavam. Fingiam que o favoritismo da minha mãe não era um problema, que eu não estava sendo explorado. Que meu silêncio significava concordância. Então tomei uma decisão. Se queriam ignorar tudo o que fiz, ótimo. Mas não iria deixá-los mentir mais sobre isso. Na manhã de domingo, subi a pasta para um link privado. Então entrei no antigo grupo de Facebook da família. Estava inativo havia meses, desde que minha mãe e Raquel mudaram tudo para o novo grupo do qual eu não fazia parte. Mas ainda tinha uma dúzia de primos, tias e tios ali. Pessoas que sempre disseram: "E nós amamos vocês igualmente", e depois fechavam os olhos sempre que algo se tornava desigual. Digitei uma postagem. Nada dramático, só fatos. Oi, pessoal. Alguns de vocês têm tentado falar comigo. Sei que há uma certa confusão.
Então queria esclarecer algumas coisas. Nos últimos 6 anos, paguei voluntariamente mais de $40.000 em contas, mensalidades, viagens e despesas emergenciais para minha mãe e Raquel. Nunca pedi nada de volta. Semana passada, Raquel usou meu cartão sem autorização para contratar um jantar de Dia das Mães de $3.500. Quando apareci, me disseram para não tocar na comida porque não era para pessoas como eu. Reverti a cobrança. Fechei as contas. Cancelei todos os pagamentos automáticos que vinha mantendo silenciosamente por anos. Se alguém tiver dúvidas, aqui está a pasta com toda a documentação. Não estou procurando drama, só transparência. Estou me afastando dessa família pela minha própria saúde. Peço que respeitem isso. Então colei o link e saí da conta. Não verifiquei as notificações que vieram em seguida. Não precisei. Na segunda-feira pela manhã, eu sabia que a notícia tinha se espalhado. Minha prima Elsie me mandou uma mensagem pelo LinkedIn, de todos os lugares possíveis, e eu não fazia ideia. Marcos, sinto muito. Até minha tia-avó Lohane, que não falava comigo há 3 anos, enviou um e-mail. Você sempre foi tão quieto. Nunca percebemos. Mas o verdadeiro sinal veio naquela noite, quando minha mãe apareceu no meu prédio. Eu a vi pela janela antes que ela tocasse a campainha, cabelo arrumado, maquiagem feita, segurando o que parecia um pão de banana embrulhado em papel alumínio, sua clássica oferta de paz. Sempre que ela queria agir como se nada tivesse acontecido, fazia isso. Não desci. Ela tocou uma vez, esperou, tocou novamente, depois enviou uma mensagem em por favor, Marcos, precisamos conversar. Fiquei no corredor atrás da porta, fora do seu campo de visão, vendo a tela enquanto a mensagem permanecia não lida. Não porque eu não tivesse visto, mas porque não estava pronto. Porque eu sabia que, o que quer que viesse depois, não seria sobre reconciliar. Seria sobre levantar o espelho e garantir que ela realmente olhasse. Foi aí que lembrei da outra coisa que ainda não tinha feito. Algo pequeno, mas pessoal. Ela ficou ali por mais 10 minutos. Eu podia vê-la da janela da sala, ombros rígidos, verificando o celular a cada poucos segundos, segurando o pão de banana como se fosse uma espécie de chave mágica que pudesse desbloquear o perdão. Mas não houve mais batidas depois disso, nem mensagem de voz, nem pedido de desculpas. Apenas o mesmo silêncio ao qual ela tinha me treinado a me acostumar quando não queria lidar com algo desconfortável. Quando finalmente virou para ir embora, observei enquanto ela caminhava com a mesma dignidade silenciosa que sempre manteve em público, aquela que enganava tantas pessoas fazendo acreditar que era uma matriarca graciosa e amorosa. Mas atrás das portas fechadas, quando ninguém estava olhando, ela podia ser fria. Não cruel, apenas vazia daquele jeito passivo específico que machuca mais do que qualquer grito jamais poderia. Foi nesse momento que percebi que ela ainda não tinha entendido. O pão de banana não era um pedido de desculpas. Era um botão de reset, uma forma de fingir que as palavras nunca tinham sido ditas, que minha ausência em jantares, feriados e aniversários era só um mal-entendido, e não o resultado de anos sendo tratado como um estranho na mesa da minha própria família. Esperei até ela sair completamente de vista antes de abrir a porta. No chão havia um pequeno envelope que ela devia ter deixado cair. Peguei-o, meu nome estava escrito com sua caligrafia, apenas Marcos, em cursiva caprichada. Entrei e abri o envelope. Dentro havia um cartão. Ao Mark, daqueles que sobraram do Dia das Mães provavelmente. Na frente estava escrito, em família significa estar sempre presente. Dentro, sua mensagem era curta, e não criei você para ser tão vingativo. Seja lá o que for isso, por favor, pare. Raquel está chateada. E estou envergonhada. Você já deixou claro seu ponto. Fiquei olhando o cartão por um tempo. Nenhum reconhecimento, nenhum pedido de desculpas, apenas desconforto, como se o verdadeiro erro fosse o incômodo que causei ao me afastar, e não os anos de lealdade silenciosa e não remunerada que eles passaram a esperar de mim como se fosse algo natural. Coloquei o cartão de lado e fui até meu armário. Ainda havia algo que eu não tinha feito, algo que estava guardando por nem sei bem o que, em sentimento? Obrigação. Anos atrás, quando meu pai faleceu, herdei um pequeno cofre com documentos, certidões de nascimento, fotos antigas da família e, mais importante, uma pilha de títulos de poupança. Ele havia deixado aquilo para ser dividido entre Raquel e eu, na época. Minha mãe insistiu em administrá-los até que Raquel amadurecesse. Porque ela não está pronta para lidar com responsabilidades. Concordei, confiei nela. Mas em algum momento esse acordo perdeu força. Ela nunca mais mencionou os títulos novamente. Eu os mantive trancados num cofre doméstico. Raquel nunca tocou no assunto até 2 anos atrás. Quando ela solicitou um empréstimo pessoal e teve o pedido negado. Ela me ligou, chorando, depois rindo, e disse, tudo bem. Tenho certeza de que a mãe ainda tem aqueles títulos que o pai deixou para mim, ela prometeu. Lembra? Até então, Raquel não sabia que eu estava com eles.
Peguei os títulos e fiquei olhando-os por um momento, todos no meu nome, todos intactos. E assim, soube exatamente o que queria fazer. Naquela sexta-feira, me encontrei com um advogado, um rapaz jovem e eficiente chamado Rai, que trabalhava no centro da cidade. Ele não piscou quando expliquei a situação. Já tinha ouvido coisa pior. Mostrei os documentos, os títulos, as capturas de tela, e expliquei que não queria processar ninguém. Só queria clareza. Clareza jurídica. Uma declaração oficial detalhando as transferências financeiras que fiz para minha mãe e minha irmã ao longo dos anos. Nada mais, nada menos. Pretende pedir restituição? Perguntou ele. Não, respondi. Mas quero que saibam que poderiam ter sido responsabilizadas. Rai ergueu uma sobrancelha e sorriu. Entendo. Você quer um registro formal. Exatamente 2 semanas depois, os documentos estavam prontos, autenticados, itemizados e organizados em pastas formais bem arrumadas. Uma para minha mãe, outra para Raquel e uma terceira para mim. Detalhavam cada pagamento que fiz em nome delas. Cada extrato bancário, cada assinatura mensal, cada dívida quitada por mim, tudo rotulado, cruzado, respaldado por IDS e datas das transações. No fim de cada pasta havia uma carta, um aviso formal declarando que, embora eu não tivesse nenhuma obrigação legal de continuar com o suporte financeiro, eu optara por cessar toda e qualquer assistência, com efeito imediato. Não fazia exigências. Não exigia assinaturas. Apenas informava. Enviei as cópias para ambas, com aviso de recebimento. Chegaram 3 dias depois. A explosão veio rápida. Primeiro, Raquel ligou de um número desconhecido. Está falando sério? Gritou assim que atendi. Que história é essa de advogado? Está tentando me humilhar? Estou tentando documentar as coisas, respondi calmamente, caso as mentiras recomecem. Você arruinou o Dia das Mães. Você roubou de mim. Ela ficou quieta e desligou. Mais tarde naquela noite, minha mãe ligou. Deixei cair na caixa postal. Ela deixou apenas uma mensagem: você deixou sua posição bem clara. Espero que tenha valido a pena. Sem pedido de desculpas, sem arrependimento, apenas uma declaração final. E era exatamente o que eu precisava. Não falei mais com nenhuma das duas depois disso. Os meses seguintes foram estranhamente silenciosos. A notícia se espalhou. Alguns parentes ligaram para saber como eu estava, mas não me envolvi. Outros nunca me procuraram. Raquel postou algumas frases vagas nas redes sociais sobre se livrar de energias tóxicas. Minha mãe me removeu dos últimos documentos familiares compartilhados aos quais eu tinha acesso, como procurações médicas, contatos de emergência e até mesmo uma conta mesquinha no Spotify que não usávamos há anos. Atualizei meu testamento. Fiz uma viagem. Comprei uma máquina de expresso usada, mas maravilhosa, que queria há anos, mas sempre me convencia de que era cara demais. E todas as manhãs, desde então, fiz café só para mim. Sem culpa, sem barulho, sem pedidos, sem família fingindo que eu importava, apenas quando precisavam de uma assinatura ou transferência bancária. Não bloqueei ninguém. Mas também não deixei uma porta aberta. E 6 meses depois, quando recebi um convite de casamento de Raquel, entregue pessoalmente ainda por cima, abri sem emoção. Dentro havia um bilhete. Sei que as coisas ficaram difíceis, mas ainda gostaria que meu único irmão estivesse presente. Lá estava, endereçado a Marcos e acompanhante. Tinha um código de vestimenta, uma lista de presentes esperados, e um pequeno post-it escrito, PS. Se ainda tiver aqueles títulos de poupança, adoraria usá-los para a lua de mel. Papai teria gostado disso. Ri tanto que quase deixei o convite cair. Não respondi ao convite. Em vez disso, escrevi um novo bilhete. Papai teria gostado que eu parasse de deixar as pessoas se aproveitarem de mim. E mandei de volta no mesmo envelope que ela enviou. Sem presente, sem comparecer, sem arrependimentos. Há apenas paz. O tipo de paz que não se compra. Aquela que ninguém pode tirar. E essa foi a última vez que ouvi falar dela.